O governo prorrogou até o fim de janeiro de 2010 a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para produtos da linha branca, que inclui fogões, geladeiras e máquinas de lavar. A medida, que entra em vigor no dia 1º de novembro, vai beneficiar mais quem comprar produtos ecologicamente corretos. O anúncio já era esperado, mas agora que é oficial, trouxe alívio aos lojistas, que se comprometeram em repassar integralmente o benefício ao consumidor e ainda contratarem 15% de funcionários temporários a mais neste fim de ano. A renúncia fiscal com IPI menor deve ser de 132 milhões de reais. A medida começou a valer em abril para atenuar os efeitos da crise financeira. Deu certo. As promoções atraíram os consumidores e provaram que os brasileiros gostam mesmo é de economia no bolso. Aldemir é prova disso. Quer uma geladeira nova, mas fechar negócio só depois de checar todas as vantagens. É preço baixo, né? Acima de tudo. E juros, né? Esse é o mais importante, juro baixo e preço e economia de energia e meio ambiente, como está agora esse negócio meio ambiente, tudo meio ambiente. É bom mesmo ficar de olho no preço e na energia, porque nesta segunda vez que o governo prorroga a redução do IPI para a linha branca, a novidade é o desconto maior para os eletrodomésticos ecológicos. Ou seja, o produto que gasta menos vai sair mais em conta. A partir de domingo até 31 de janeiro do ano que vem, vai valer uma nova tabela de impostos com descontos progressivos calculados a partir de etiquetas como esta. As etiquetas do Inmetro indicam a classe de consumo. Selo A gastam menos, selo B são os intermediários e selos C, D e E consomem mais energia. Uma máquina de lavar, por exemplo, que tiver etiqueta A, portanto mais econômica e que paga hoje 10% de IPI, a partir de domingo continua com o mesmo valor. Já a máquina de lavar selo B, que gasta um pouco a mais e que hoje paga 10% de IPI, a partir do dia 1º de novembro, fica com 15% de imposto. E as máquinas com selo C, D e E, que hoje pagam 10% de IPI, perdem o desconto e pagam o valor integral do imposto, 20% do valor do produto. As famílias de classe de renda mais baixa ainda têm carência de máquinas de lavar, né? Ainda existe 60% da população que não possui máquina de lavar e tanquinho. O tanquinho também melhora o trabalho da dona de casa, né? E ao mesmo tempo isto gera mais movimento econômico, mais emprego, né? E mais investimento para esse segmento. A maior economia do mundo sai da recessão. O produto interno bruto dos Estados Unidos cresceu 3,5% no último trimestre. Foram 4 trimestres consecutivos de queda, mas de julho a setembro a economia americana conseguiu se recuperar. Contribuíram para a expansão o crescimento do consumo pessoal, das exportações, os investimentos das empresas e dos gastos do governo. A alta no PIB confirmou as previsões de que os Estados Unidos sairiam da crise no terceiro trimestre. Analistas esperam que o fortalecimento do cenário financeiro continue apoiando o desempenho econômico do país no quarto trimestre, mesmo diante da fraqueza do mercado consumidor neste ano, o cenário mais negativo em 26 anos. Está em nosso estúdio o jornalista Mário de Almeida, comentarista do Jornal da Gazeta. Esse crescimento de 13,5% no último trimestre autoriza dizermos que a recessão dos Estados Unidos chegou ao fim? Marília, crescer é o máximo. Agora, crescer a que ritmo testemunha, neste caso, a recessão superada? Né? A resposta é bem clara. Os Estados Unidos saiu da recessão? Sim, saiu da recessão, mas está num degrau bem abaixo, em termos de produção, daquele que ocupava até 2007. Então, o mergulho terminou, mas ainda falta bastante para chegar ao mesmo degrau que era ocupado 18 ou 24 meses atrás. E como é que se mede isso? Cresceu no terceiro trimestre 3,5%. Bom número? Bom número.
Mas em recessões anteriores, 1987, 1982, 1974, a tradição indica que no primeiro trimestre em que vira o jogo, em que começa a crescer, a taxa tem sido de 5 a 5,5. Então, é uma recuperação ainda discreta. Bom, mas aí a indagação de quem não perde a esperança é se esse crescimento de 3,5% no último trimestre possa ser o indicador de uma tendência de que o pior já passou. Lídia, a questão nos Estados Unidos se decide em termos de consumo no automóvel. É para o automóvel que é preciso olhar. E este ano, 2009, é um desastre para a indústria automotiva. Os Estados Unidos vão vender 9 milhões de automóveis esse ano, em anos bons vende 18. Este ano, 2009, é o primeiro ano em que a China vai encostar nos Estados Unidos e é uma primeira vez na história do mundo. Os Estados Unidos têm a posição de líderes no mercado de automóveis ameaçada. Enquanto o mercado de automóveis não voltar para 15, 16 milhões, 18 tá bom, é excepcional, mas 15, 16 e, segundo os analistas, faltam 2 a 3 anos para que isso aconteça, os Estados Unidos não estão vivendo normalmente. É uma recuperação, sim, mas lenta, frágil, e isso implica em mais alguns anos de vida econômica medíocre. Não é uma grande década, essa que vai começar em janeiro do próximo ano para os Estados Unidos. É preciso, então, ser muito persistente na tal esperança. Sim. Obrigada, Mário. Boa noite. Boa noite.